Um jogo que a gente vai comentar muito, é claro, um misto de chateação, porque não precisava ser assim, de preocupação, porque a gente tem uma confiança nesse time do Vasco, é um time que tem mostrado um bom futebol, e mostrou hoje, nos primeiros 16 minutos, quando abriu 2-0, uma autoridade, uma capacidade, mas depois relaxou demais. Mas teve muita nuance nesse jogo, que eu vou deixar os meus companheiros participando. É claro, geralmente eu começo aqui com o meu comentário, mas fazendo um breve resumo. Valeu a classificação, claro, dentro de uma circunstância que não precisava, acho que mostra, pelo menos, a força mental desse time num momento como esse. Porém, também me preocupa o desequilíbrio. A gente fala de força mental num momento como esse de decisão, mas ao mesmo tempo me preocupa o desequilíbrio emocional. Parece incongruente o que eu estou falando, mas sim, é uma oscilação que talvez um time em formação tenha. E que bom que você consegue corrigir isso. Porque a gente vê um time que ganha de 2-0, deixar para um time normal, que nem vai se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista, que é o Água Santa, a possibilidade de virar o jogo. Mas é uma diferença entre times grandes e times de menor investimento, como é o Água Santa. É você botar um rei na barriga, achar que vai ganhar, sacanear o Vasco, apesar do descontrole exacerbado do João Vitor, que eu acho que também transfere um pouco para o que aconteceu em campo, esse desequilíbrio emocional do Vasco. E o Vasco conseguiu empatar e poderia ter virado o jogo, poderia sim, teve chances, e perdeu muito tempo se envolvendo em briga com quem não vai a lugar nenhum. Discutir com o Neilton, sério, não é. Discutir com o Bruno Mezenga, jogador que já brilhou, mas hoje em dia não dá mais. Discutir com o Roger Carvalho, zagueiro de longa data, Arthur, não dá para você baixar essa guarda. Mas o Vasco vai para os pênaltis e vira, e consegue se classificar para a próxima fase. Abre a classificação, é bom, é importante, é pesado, é animicamente fundamental, porque a gente começou a ver um fantasma do ano passado, diferente, é claro, das circunstâncias do jogo, foi um 0-0 e o Vasco perde para o ABC nos pênaltis, né? E hoje, ao contrário, o Vasco consegue vencer. Mas o que me chama mais atenção é a cumplicidade da arbitragem brasileira. A postura dos árbitros brasileiros, principalmente quando não tem o VAR, é um negócio assim repugnante, porque são árbitros frouxos, árbitros sem força, árbitros que parecem que, sabe, são dominados em campo pelos jogadores, porque jogar do futebol é difícil realmente, mas a gente não via no árbitro de hoje pulso para segurar um jogo que teve pau comendo, porque ele não coibiu em momento nenhum. Mas isso, é claro, é um detalhe da partida. Eu acho que o que a gente tem que discutir é a maneira como o Vasco se comportou depois de fazer o 2-0. A inoperância do sistema defensivo que vinha bem, o erro, na minha opinião, do Ramon Dias em não tirar o Gary Medel e deixar o João Vitor de fora. O Vasco toma um gol de bola parada ali em cima do Medel, que é muito bom jogador, mas não tem jurisprudência para ser titular eterno. Ele monta time, ele tem garra, mas no 1 contra 1, na bola aérea, é difícil, cara. Precisa ter um pouco disso. Erra também ao demorar muito para tirar o Zé Gabriel, que fez uma partida ruim, mas acerta ao mesmo tempo em colocar o Esforza, que deu outra passada ao time, em colocar o David, que participou mais, chegou mais, o Adson muito burocrático depois do segundo gol, principalmente. Mas eu acho que a classificação vale, apesar das circunstâncias terem sido ruins. Sabe, a gente fica feliz pela classificação, fica feliz pelo goleiro Léo Jardim, que sempre foi muito taxado, que era um goleiro que não pegava pênalti, pegou aqui importantes pênaltis, como foi contra o São Paulo. Aquele pênalti que ele pega do Wellington Rato aqui foi importantíssimo para nós. Era ponto que a gente ia sofrer lá na frente no Brasileirão. E hoje ele volta a brilhar, atrapalhando os adversários, mostrando sua enorme capacidade e coroando aí, principalmente por conta do nascimento da sua filha, Alice. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral.
Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.